A chuva batia com força nas ruas vazias do distrito industrial de Sodto. Um homem no petróleo. Macacões manchados ajoelhados ao lado de um carro de um estranho, trocando um pneu furado no escuro enquanto a adolescente lá dentro chorava em frente a um telefone que descarregava. Ele não perguntou o nome dela. Ele não foi embora dele. De manhã, sua garagem decadente estava tremendo ao som de um toque-telefone. Do outro lado da linha, Victoria Hart, a mulher mais rica da cidade. Ela não estava ligando para agradecer. Ela estava chamando para dizer: "Vem até mim agora." Um ato de gentileza, um telefonema e nada mais. Nunca mais seria a mesma coisa. Jack Miller tinha seu mecânico há 15 anos. E nenhum daqueles anos havia deixado marca em algum lugar nas mãos dele. Graxa sob as unhas, cicatrizes por todas as juntas dos dedos, um dedo indicador torto de chave inglesa que deslizou em um parafuso emperrado na época em que ele ainda era casado, ainda fingindo que está trabalhando em turnos duplos de alguma forma conseguiria manter sua família unida. Não aconteceu. A esposa dele o deixou quando o filho deles nasceu. Tinha 4 anos. Ela ficou com a casa, metade dele. Economias e o que restasse de sua herança. Orgulho. Jack manteve o menino com a dívida em garagem no bairro de Sodto que parecia como se pudesse desabar com um vento forte. A garagem não tinha nome na placa. Não mais. As letras tinham se desprendido. Anos atrás e Jack nunca se importou substituindo-os. Pessoas na vizinhança sabiam onde encontrá-lo se eles precisavam dele. Isso bastava. Ele aberto às 7, fechado quando o trabalho estava concluído. Feito, e nunca cobrou mais do que o foi justo. Algumas semanas, justo significava que ele mal dava para cobrir a conta de luz. Mas Jack não reclamou. Reclamar precisava de uma plateia, e ele havia dado já faz muito tempo que estou ciente disso. Seu filho Ben tinha 9 anos agora, um garoto quieto, que fez o dever de casa numa cadeira dobrável no canto da garagem, enquanto Jack trabalhava embaixo de qualquer carro que tivesse chegado naquele dia. Eles não falaram muito, mas eles se entendiam. Ben sabia que não devia tocar no acetileno. Tocha. Jack sabia que não devia perder a escola. Caminhonete. Era uma vida pequena construída sobre regras simples, e funcionou porque nenhum dos dois esperava que fosse assim. Qualquer coisa além do que era. Isso à noite, a chuva caía como se tivesse um rancor contra toda a cidade. Jack era dirigindo para a casa da garagem por volta 11 horas, sua velha caminhonete chacoalhando pelas ruas vazias do distrito industrial quando ele viu o carro. Era azul escuro, baixo e com um formato peculiar, que não pertencia a esta parte da cidade. Um clássico Fastback parado no acostamento, luzes de emergência piscando a tempestade. Um pneu estava completamente plano, não apenas baixo, mas estilhaçado. A borracha se desprendeu da borda como pele rasgada. E dentro do carro, através de pela janela embaçada, ele conseguia ver a forma de alguém sentado sozinho. Ele quase passou direto. Não porque ele não quisesse. Cuidado, mas porque parar por um estranho em uma estrada escura no meio da noite foi daquele tipo que geralmente terminava em problemas. Mas então a janela do lado do motorista estava entreaberta. 2 minutos depois, ele ouviu a voz de uma garota. Tremendo, tentando falar ao telefone, ela estava claramente morrendo. Ela era jovem, talvez 17 anos, talvez menos, e ela era sozinho. Jack parou o carro. Ele pegou sua mochila de chuva, jaqueta de trás do assento e caminhou em direção ao carro com as mãos visíveis do mesmo jeito que você faz quando não quer assustar alguém que já está assustado. A garota olhou para ele através da fresta na janela, seus olhos vermelhos e rímel molhados correndo por suas bochechas e escuro listras. Ela parecia que não tinha já faz um bom tempo que parei de chorar. Eu sou ou uma mecânico, disse Jack, elevando a voz. Sobre a chuva. Eu posso trocar esse pneu para você, se tiver uma sobrando. A garota ela não disse nada a princípio. Ela simplesmente olhou para ele, para o seu rosto manchado de óleo.
Macacão em sua caminhonete surrada estacionada atrás dela com seu único funcionando farol. E Jack podia ver um cálculo ocorre por trás de seus olhos. Ela estava tentando decidir se ele era seguro. Ele não a apressou. Ele apenas ficou parado. Lá, na chuva, esperei. Depois de após um longo momento, ela acenou levemente com a cabeça e abriu o porta-malas por dentro do carro. Jack encontrou o pneu sobressalente e um kit de macaco, guardado em um compartimento sob medida. O tipo de configuração de pós-venda que alguém instala quando eles querem que um carro clássico circule pela estrada pronto, não apenas uma peça de museu. Ele preparou por baixo do painel traseiro e começou a trabalhar com as mãos, movendo-as rapidamente. Apesar do frio, a chuva batia forte nele. Costas. A água escorreu pelo seu pescoço e o encharcou. Por baixo da camiseta. Ele não se importou. Era apenas um pneu. Ele tinha trocado milhares deles. Um par de carros passou enquanto ele trabalhava. Um diminuiu a velocidade. E um homem no banco do passageiro rolou pela janela dele. Ei, amigo, você está tentando. Para impressionar alguém, gritou o homem. Rindo. Seu amigo no banco do motorista. O acento acrescentou algo que Jack não percebeu, mas o tom era bastante claro, zombeteiro, desdenhoso, o tipo de piada que as pessoas fazem quando veem um homem com roupas sujas fazendo algo que eles não conseguem explicar. Jack não levantou o olhar. Ele apertou o último parafuso de roda, baixou o macaco e jogou o pneu furado no porta-malas. Quando ele voltou para o motorista pela janela, a menina havia parado de chorar. Ela segurava uma nota dobrada na mão. Parecia valer $100, e ela o empurrou em direção a ele através da abertura. Por favor, ela disse, tome. Você está encharcado. Jack ele balançou a cabeça. Você não me deve nada. Qualquer coisa, disse ele. Só quero chegar em casa em segurança. Dirija devagar com o pneu reserva. Não ultrapasse o limite. 50. Ele se virou e voltou para o seu caminhão antes que ela pudesse dizer mais alguma palavra. Ele entrou na cabine e ligou o motor. E voltou para a estrada sem olhar para trás. A chuva engoliu suas luzes traseiras em segundos. A garota no Fastac o observou partir antes que ele desapareceu. Ela olhou para as costas de sua caminhonete na chuva, sua carteira de habilitação prato parcialmente iluminado por sua única cauda funcional luz, claro o suficiente para ler. Ela digitou no celular com a voz trêmula. Dedos logo abaixo da mensagem curta para sua mãe, pouco antes da tela desaparecer preto a 3%. Alguém me ajudou. Estou bem. Conseguiu o dele. Um prato, só por precaução. Na manhã seguinte. Chegou cinzento e frio. Jack já estava embaixo de uma Dodge Ram às 7h15 substituindo uma cano de freio corroído quando seu telefone tocou na bancada. Ele deixou tocar 2 vezes. Antes de sair e limpar as mãos em um pano que estava mais sujo do que ele. Mãos. O número na tela era local, mas desconhecido. Ele pegou. Este é Jack Miller. A voz do outro lado da linha era de uma mulher. Voz clara e controlada, o tipo de voz que estava acostumado a dar instruções, não fazendo perguntas. Jack se encostou. A bancada. Sim, quem é esse? Houve uma breve mudança do outro lado. Da fila como se a mulher estivesse escolhendo ela disse as próximas palavras com muita cautela. Meu nome é Victoria Hart. Eu acredito em você. Ajudei minha filha ontem à noite. Jack não reconhecia o nome de imediato. Levou alguns segundos para ele conectar. Hart gosta da garota na estrada. O garoto com o pneu furado. Ele disse. Ela é sua filha. Victoria confirmou. Ela explicou que Emily havia salvado. O número da placa do carro dele antes do dela o telefone descarregou e a equipe de segurança de Victoria tinha rastreado o registro até o seu garagem de manhã cedo. Mas o tom dela não amoleceu da maneira que Jack esperava. Não havia afeto, nem gratidão. Nenhuma energia materna aliviada. Em vez disso, o quê?
Algo chegou pelo telefone mais próximo da urgência, algo que parecia quase medo. Senhor Miller, eu preciso que você venha ao meu escritório hoje. Manhã. Não amanhã. Não hoje. Tarde, esta manhã. Jack franziu a testa. Ele olhou ao redor. Garagem, a Dodge Ram com seu freio linha pendurada solta, a pilha de faturas sobre a mesa. Ele não as tinha tocado. O café está esfriando na prateleira. Senhora, agradeço a ligação, mas eu tenho trabalho. Se for sobre o pneu, sua filha não me deve nada. Eu já lhe disse isso. Da Vitória a resposta foi imediata e precisa. Não se trata do pneu, Sr. Miller. Isso é sobre o carro. Algo na maneira como ela disse isso, não mais alto, mas com mais firmeza. Como uma porta se fechando, fez Jack parar. Ele conseguia ouvir a respiração dela. A outra extremidade, firme, mais apertada. Isto não foi uma ligação de agradecimento. Não foi uma ligação de agradecimento. Mulher rica jogando dinheiro em um estranho por culpa. Isso era outra coisa. Inteiramente. Vou enviar um carro para a sua garagem em 40 minutos. Em minutos, disse Vitória. Por favor, estejam prontos. A ligação caiu antes que Jack pudesse responder. Ele ficou ali parado no silêncio de sua loja, o telefone ainda pressionado contra ele a orelha. A água da chuva ainda se acumula na chão da jaqueta pendurada da noite passada pela porta. Algo sobre o jeito ela tinha dito o carro, não o carro dela, não o pneu, mas o carro estava em seu estômago como um pedra. Ele ainda não sabia o que significava. Mas ele sabia com a certeza de um homem que aprenderam a confiar no peso de pequenas coisas que a noite anterior tinha não terminou quando ele foi embora. 40 minutos. Jack largou o telefone, olhou na Dodge Ram, e estendeu a mão para uma camisa limpa pendurada nas costas do porta. Ele não tinha uma, então abotoou seu macacão até a gola. Em vez disso, limpou as botas no tapete e esperou. O SUV preto chegou exatamente às 8 horas. Sem logotipo, sem placas que Jack pudesse ler. A porta. O motorista não saiu. Apenas baixou o vidro traseiro e deu Jack acenou com a cabeça uma única vez, o tipo de aceno que significava algo. Entre sem perder uma palavra. Jack entrou no banco de trás e a porta se fechou atrás dele com o pesado lacre. Som de algo caro. Eles dirigiram ao norte, através da cidade, sem falar. Jack observou as mudanças nos bairros. Através do vidro colorido de rachaduras, calçadas e cercas de arame para avenidas arborizadas e edifícios de aço e vidro fumê. 25 minutos depois, o SUV entrou em uma estrutura de estacionamento subterrâneo sob uma torre que ele só tinha visto de distância. Ele foi escoltado através de um elevador privativo até um andar que não tinha um número no botão, apenas uma entrada para cartão magnético. As portas se abriram para um escritório que era maior do que o dele. Garagem inteira. Janelas do chão ao teto. Tinha a vista para o horizonte da cidade. Tudo era branco, cinza ou de vidro. E parada perto da janela com ela. De volta à porta e um telefone pressionado para o nome dela era Victoria Hart. Ela era alta, traços marcantes, em algum momento de sua juventude. Anos 50, vestindo um terno escuro que provavelmente custou mais do que a caminhonete do Jack. Quando ela se virou e o viu, ela terminou o ligar sem se despedir. Você é o mecânico, disse ela, não é uma pergunta. Jack assentiu com a cabeça. Vitória caminhou em direção a uma mesa comprida perto do centro da sala onde um laptop estava aberto ao lado de uma pilha de pastas. Ela virou o laptop para encário. Na tela havia um close-up. Fotografia de um pneu, o pneu de Emily. Jack tinha tirado o Fastac na noite anterior. Minha equipe de segurança recuperou o pneu esta manhã. Vitória disse, olhe para a lateral. Jack se inclinou para a frente. Ele não precisou que lhe dissessem 2 vezes. O rasgo no pneu não foi causado pela estrada. Dano. Estava limpo demais. Reto demais. Um único corte deliberado feito com algo afiado e plano. Um estilete, por exemplo.
Talvez, ou um estilete. Alguém tinha cortou a parede lateral de propósito, profundo o suficiente para que o pneu aguentasse por alguns quilômetros antes de explodir completamente. Jack se endireitou e olhou para Vitória. Isso não é que desastre, disse ele. Alguém cortou isso. Cansada. A expressão de Vitória não mudança, mas algo se alterou atrás dela. Olhos. Sem surpresa, porque ela já sabia. Algo mais como uma confirmação. Ela fechou o laptop e dobrou os ombros. Braços. Minha filha estava dirigindo o carro do meu pai ontem à noite, disse ela. Um Shelby GT500 de 1967. Está na nossa família desde que meu pai. Comprei direto da linha de produção. Não foi. Ele foi usado por anos. Estava armazenado em uma garagem privativa em nossa propriedade. Emily tirou. Sem permissão. Ela olhou para Jack, o jeito que as pessoas olham para alguém quando eles estão prestes a pedir algo. Irracional. Preciso que alguém examine esse carro. Não. Meu pessoal de sempre. Alguém sem conexão com minha família, minha empresa ou meu marido. A palavra marido pousou. Diferente dos demais. Mais difícil. Jack percebeu, mas não reagir. Por que eu? Ele perguntou. Vitória se inclinou. Ela inclinou a cabeça levemente. Por que você me ajudou, filha, sem motivo algum? Por que você não pegou o dinheiro dela? E por que você é a única pessoa que tocou nisso? Carro ontem à noite, que eu não contratei. Não era bajulação. Era lógica. Fria, lógica calculada por uma mulher que ele claramente não confiava nas pessoas mais próximas. Para ela. Ela o conduziu por outro caminho. Elevador, através de um corredor, e para dentro de uma garagem climatizada sob propriedade separada, a 15 minutos leste da torre. Dentro, estacionado sob uma capa protetora contra a poeira, era o Shelby. Jack puxou a tampa e sentiu o seu prender a respiração. O carro era uma obra-prima. Mesmo em estado de abandono. Tinta azul escura, desbotada, mas intacto. Friso cromado, desbotado pelo tempo. De ficar parado. Mas quando ele se agachou ao lado da frente e começou a olhar por baixo da superfície, a admiração se dissipou rapidamente. Os tubos de freio estavam soltos. O filtro de combustível estava entupido com alguma coisa que não pertencia ali, e o corte em lateral do pneu sobressalente correspondia às marcas que ele encontrara no pneu dianteiro esquerdo, fraca, mas feito deliberadamente pela mesma mão. Isso não foi um acidente, disse Jack. Deslizando para fora debaixo do carro. Alguém trabalhou neste carro antes de sua filha, eles aceitaram e não estavam tentando consertar. Um homem apareceu na porta do garagem antes que Vitória pudesse responder. Ele era alto, bem apessoado e vestia uma camisa polo. Camisa e relógio caro com o tipo de bronzeado que vinha de campos de golfe, não locais de trabalho. Ele olhou para Jack daquele jeito. Alguém olha para uma mancha em um objeto branco. Sofá. Vitória, disse o homem, com voz suave. E com bordas irritadas. Quem é essa? Vitória se enrijeceu. Este é o mecânico que ajudou a Emily. Ontem à noite. Jack Miller, o homem Douglas Hart. O marido de Vitória aproximou-se. Seus olhos percorreram o macacão de Jack, suas mãos ásperas, suas botas gastas. Mecânico, Douglas repetiu, deixando a palavra pairar no ar como algo repugnante. E você trouxe-o para cá, para nossa casa, disse ele. Virou-se para Jack com um sorriso que não tinha nada a ver com o que ele pensava. Calor nele. Tenho certeza de que nós apreciamos sua ajuda, Sr. Miller, mas nós temos profissionais que cuidam dos nossos veículos. Você pode ir. Jack olhou para Vitória. Ela não olhou para Douglas. Ela olhou diretamente para Jack e a mensagem nela, os olhos estavam claros. Não vá embora. Ele fica, disse Vitória em voz baixa. O sorriso de Douglas desapareceu. A temperatura na garagem caiu 10 graus. Sem que ninguém toque no termostato.
Jack concordou em restaurar o Shelby. Não. Porque Vitória se ofereceu para pagar, embora ela o fez, nomeando uma figura que poderia ter quitou sua dívida 3 vezes, mas porque os cortes nesses pneus eram preciso, paciente e planejado. Quem quer que seja. Tinha sabotado o carro, sabia exatamente o que eles estavam fazendo isso e não se importavam. Que uma garota de 17 anos estaria atrás da roda quando falhou. Isso foi suficiente para Jack. Ele não precisava de mais um motivo. Ele mandou rebocar o carro para o seu garagem e solto acima do barulho de Douglas' objeções. Vitória rejeitou as suas. Marido sem levantar a voz, o que contou a Jack mais sobre o casamento deles do que qualquer argumento poderia. Pelos próximos vários dias, Jack trabalhou no Shelby. Depois horas, assim que Ben adormeceu no berço e no quarto dos fundos, Jack puxava a poeira. Ele tirou os lençóis do carro e começou a trabalhar. Reconstruímos o sistema de freios e substituímos linhas de combustível, painéis internos removidos para verificar a fiação, e quanto mais fundo ele quanto mais avançava, mais errado encontrava. Alguém havia instalado um rastreador GPS atrás do painel, de nível militar, não desse tipo você compra online. Os chicotes de fios foram adulterados de uma forma que causar um curto-circuito após um período prolongado dirigir pode potencialmente provocar um incêndio. E dentro do porta-luvas, guardado atrás do manual do proprietário original, Jack encontrara um documento dobrado, uma transferência de título não assinado movendo propriedade do Shelby, do fundo fiduciário da família Hart, para uma empresa de fachada chamada Rideline Holdings. Jack não sabia o que era Rideline Holdings. Mas ele sabia que o documento não era pertencer lá. Ele chamou Vitória disso. Noite da garagem parada sobre o capô aberto do Shelby com graxa no tela do telefone. Existe um aparelho de GPS escondido no painel. Ele disse a ela. Especificação militar, e eu encontrei um documento de transferência de título na luva caixa RG Line Holdings. Você conhece esse nome? O silêncio do lado de Vitória durou tempo suficiente para que Jack pensasse na ligação tinha caído. Então ela falou e sua voz estava diferente agora. Descontrolada. Não imponente, mas fino como vidro. Prestes a ruir. A Rideline Holdings é uma empresa registrada em nome do meu marido advogada pessoal. Ela disse, eu não era só fiquei ciente disso há 3 semanas. Jack encostado no paralama do Shelby ficou olhando fixamente para o teto de sua garagem. A imagem estava se formando agora, e era feio. Douglas Hart não era apenas um marido difícil. Ele estava dando em cima de outras pessoas. A Shell Company, o título, transferiram o carro sabotado. Tudo apontava para uma direção. Douglas estava tentando confiscar bens do Hart Fundo Fiduciário Familiar e o Shelby, um relíquia sentimental sem aparência valor financeiro, foi um teste. Se ele poderia transferir um ativo sem Vitória ao perceber isso, ele conseguiu influenciar os outros. A sabotagem não tinha como objetivo prejudicar Emily. O objetivo era fazer o carro desaparecer. Um incêndio, um acidente, uma destruição total. Rebocado para um ferro velho. Sem carro, sem perguntas, nenhuma evidência da falsificação transferir. Emily pegar o carro naquela noite foi algo que Douglas não havia previsto. Vitória pediu a Jack que continuasse trabalhando, para documentar tudo o que ele encontrou, fotografias, números de série, registros de data e hora. Ela disse a ele que estava reunindo provas. Discretamente por meio de uma equipe jurídica Douglas não sabia disso. Ela também contou para Jack que Emily não sabia de tudo, mas chega. Vitória tinha dito à filha o que estava acontecendo com o carro, e Emily, sem que lhe pedissem, começou a fazer backup de todas as fotografias e documentos. Jack enviou uma mensagem para Vitória, com cópia para um servidor de nuvem privada usando um pessoal relato de que ninguém no círculo de Douglas sabia que existia. Vitória mencionou isso quase como uma reflexão tardia, da mesma forma que uma mãe mencionou algo que seu filho fez. Que ela não esperava, mas não estava surpreso com Jack arquivou isso e continuou trabalhando. Todas as noites, enquanto trabalhava sozinho naquela garagem escura com a chuva
Batendo no telhado, ele sentiu o peso do que ele havia se metido para resolver mais fundo em seus ombros. Isso não era um pneu furado, não existe mais. Isso foi uma guerra travada com advogados, empresas de fachada e linhas de freio sabotadas. E Jack Miller, um mecânico com um filho de 9 anos e um loja que gotejava quando chovia, era estando bem no meio disso. Aconteceu numa quinta-feira, 8 dias depois Jack iniciou a restauração. Ele chegou na garagem às 7 horas da manhã e encontrei a porta da frente destrancada. Dentro, o capô do Shelby estava levantado, e vários dos componentes que ele documentou: o GPS rastreador, o chicote de fios adulterado. O documento de transferência de propriedade havia desaparecido. Em seu lugar, no banco do motorista, estava um envelope de papel pardo. Dentro do envelope eram fotografias de Jack entrando no garagem de propriedade rígida, com data e hora registradas e anotado, juntamente com uma declaração digitada de uma fonte não identificada, alegando que Jack Miller havia sido contratado para vandalizar o Shelby e roubar documentos confidenciais da família Hart. 30 minutos depois, 2 detetives da unidade de crimes graves da cidade apareceu na garagem. Eles foram educados, mas empresa. Eles tiveram uma queixa apresentada por o advogado de Douglas Hart, acusou Jack de arrombamento e destruição de propriedade e roubo. Eles tinham fotografias. Eles tinham uma declaração de um consultor de segurança privada, alguém Douglas empregou, alegando que Jack foram vistos mexendo no carro em várias ocasiões. Eles pediram a Jack para vir até a estação. Jack perguntou se ele tinha uma escolha. O detetive principal olhou para ele com olhos cansados e disse: Você sempre terá uma escolha, Sr. Miller, mas eu recomendaria este. Jack chamou seu vizinha, a Sra. Calavey, e perguntou a ela para buscar bem na escola. Depois ele cavalgou para a estação na parte de trás de um sedã sem identificação, suas mãos repousando sobre seus joelhos, sua mente percorrendo cada prova que ele havia fotografado em o telefone dele. O telefone ainda estava no bolso dele. Bolso. Eles ainda não tinham pedido. Na estação, Jack estava sentado em uma entrevista. Quarto por 4 horas. Ele disse ao detetive tudo: o pneu furado, a ligação de Vitória, a sabotagem, o GPS rastreador, a empresa de fachada. Eles ouviram. Anotaram. E então o detetive principal inclinou-se para a frente e disse: Sr. Miller, o senhor pode provar alguma dessas afirmações? Jack pegou o celular para mostrar a eles as fotografias, mas quando ele abriu na galeria, os arquivos tinham sumido. Todos: imagem, cada registro de data e hora, cada documento, digitalização excluída remotamente. Alguém havia apagado todos os dados do celular dele enquanto ele estava sentado naquela sala. Vitória, enquanto isso, ela travava sua própria batalha. Douglas se moveu rápido, mais rápido que ela havia previsto. Poucas horas depois da detenção de Jack, a equipe jurídica de Douglas entrou com um pedido de emergência para congelar o acesso de Vitória à família Hart Confiança, citando preocupações de segurança relacionadas à investigação em curso. Os membros do Conselho de Administração de Vitória receberam ligações sugerindo que ela era instável e paranoica, trabalhar com um mecânico desonrado para fabricar provas contra si mesma, marido. 2 membros do conselho pediram uma revisão de emergência. Uma delas era colega de quarto de Douglas na faculdade. Mas Vitória o havia previsto um momento como este. Não exatamente esse cenário, mas algo parecido. Chega! Semanas antes, quando ela ao descobrir a Rideline Holdings, ela tinha discretamente contratado uma segunda equipe jurídica. Sem qualquer vínculo com a Hart Industries, operando a partir de uma pequena empresa no centro da cidade. Foi com essa equipe que ela entrou em contato quinta-feira à noite, de um telefone pessoal. Douglas não monitorou para começar a apresentar um encaminhamento federal. Eles agiram rápido. As provas que Emily havia corroborado lhes deram o suficiente para chamar a atenção. Vitória ligou na garagem do Jack, mas ninguém atendeu. Ela ligou para o celular dele e caiu direto na caixa postal. Ela estava sentada sozinha em seu escritório, no 63º andar, acima da cidade, contemplando o horizonte.
Ela construiu seu império com base no conhecimento de que as próximas 48 horas decidiriam se tudo pelo que ela havia trabalhado sobreviveu ou desapareceu. Jack estava liberado da estação às 9 horas da noite. Nenhuma acusação foi formalizada ainda. Os detetives disseram-lhe para não sair da cidade e lhe deram um cartão. Ele saiu. Saiu para o ar frio e ficou em pé no calçada. Seu macacão amassou seu telefone inútil, seu nome associado a um queixa que poderia acabar com tudo para ele tinha. A garagem, sua carteira de habilitação, seu sob custódia de bem. Ele pegou um ônibus de volta para Sodto. A garagem estava escura quando ele cheguei e a porta ainda estava destrancada. Daquela manhã. Ele entrou e acendeu a luz do teto. O Shelby sentado ali no meio da loja, meio restaurado, seu motor exposto, seus assentos separados. A evidência de que o que estava lá dentro havia desaparecido. As provas em seu telefone haviam desaparecido. Mas o próprio carro ainda estava lá, inacabado. Ferido, mas ainda presente. Jack ficou parado em frente a ela por um longo tempo. Ele pensou no que aconteceria. Se ele fosse embora, ele poderia fechar a porta. Garagem, levar bem, mudar para o interior do estado, encontrar trabalhar em outra loja onde ninguém sabia o nome dele. Ele poderia deixar Douglas Hart ganhar e nunca olhar para trás. Seria a coisa inteligente a se fazer, a coisa segura a se fazer. E 6 meses atrás, ele provavelmente teria feito isso. Mas algo havia mudado. Talvez fosse isso. Aquela garota estava chorando no carro. Noite. Talvez fosse a voz de Vitória em o telefone, sem gratidão, sem gentileza, apenas desesperado o suficiente para confiar em um estranho. Talvez tenha sido o fato de alguém ter olhou para uma garota de 17 anos dirigindo sozinha na chuva e decidiu que estava garantia aceitável em um setor financeiro esquema. Jack não sabia exatamente o que era. Estava, mas sabia que não ia embora. O Shelby foi a última peça de evidências. O próprio carro, sua adulteração componentes, suas modificações ocultas, os vestígios de sabotagem ainda impregnados em sua estrutura era a única coisa que Douglas tinha. Não tinha conseguido destruir. Se Jack poderia terminar a restauração, se ele poderia fazer o carro funcionar e colocá-lo em funcionamento. Em frente às pessoas certas, no momento certo. Com o tempo, a verdade seria inegável. Mas a gala da Hard Industries foi em 2 dias. O Conselho de Vitória estava reunido. Imediatamente depois, e se Douglas garantiu sua moção de emergência antes então, não haveria gala, nem reunião de diretoria. Reunião, e nenhuma chance restante. Jack pegou uma chave inglesa, caminhou até o Shelby e comecei a trabalhar. O relógio na parede marcava 9h22. Ele tinha menos de 48 horas para terminar uma restauração que deveria ter levado semanas para salvar uma empresa que não era dele e para provar sua inocência para uma cidade que não sabia o nome dele. Lá fora, a chuva recomeçou, batendo no telhado de a garagem parecia uma contagem regressiva. Jack trabalhava. Durante a noite. Ele não dormiu. Não comeu, não checou o celular. Não. Que isso importava, já que o telefone era nada além de um tijolo com uma rachadura tela. Agora, os únicos sons na garagem, ouvia-se o tilintar de ferramentas contra metal, o chiado do comprimido ar, e a chuva que não parava desde a noite em que ele parou para uma menina chorando na beira da estrada. Ben estava na casa da senhora Calavey. Jack ligou para ela do telefone fixo da garagem. E disse a ela que ficaria trabalhando até tarde. Ela não fazia perguntas. Nunca fazia. Foi por isso que Jack confiou nela. Na manhã de sexta-feira, ele já havia reconstruído o sistema de combustível da Shelby projetado do zero, refizeram a fiação do chicote de ignição, e substituiu todos os componentes comprometidos. Poderia identificar. Mas o motor ainda não se virava. Havia algo mais profundo. Errado. Talvez seja um problema de sincronização, ou uma falha no distribuidor que ele não tinha percebido durante sua primeira tentativa Tearron. Jack estava de pé sobre o capô aberto, suas mãos tremiam de exaustão e frio,
e olhou fixamente para o motor como se estivesse devia-lhe algo. A gala era amanhã à noite. Se o Shelby não. Para começar, não haveria nada de dramático. Entrada, sem provas inegáveis, sem momento onde a verdade entrou numa sala cheia de câmeras e pessoas poderosas. Lá seria apenas um mecânico falido parado ali. Em uma garagem com goteiras, segurando uma chave inglesa. Enquanto um homem rico se safou com tudo. Ele voltou para dentro. Ele puxou a tampa do distribuidor e fundou uma fissura fina e invisível no rotor, a menos que você soubesse exatamente onde procurar. Alguém tinha forçado o rotor. Suficiente para causar falhas intermitentes. O tipo de problema que se pareceria com velhice, não sabotagem. Jack substituiu-o por uma peça do seu próprio veículo. Em sua própria prateleira, um rotor recuperado de um modelo de 1968. Mustang que não era exatamente igual, mas estava perto o suficiente para funcionar. Ele definiu sincronização de ouvido, como seu pai fazia. Ensinou-lhe há 30 anos, naquela época consertar carros era algo que você fazia com suas mãos e seus instintos, não um computador. Às 2 horas da manhã de sábado, na noite anterior ao baile de gala, Jack virou chave. O motor do Shelby tossiu uma vez, 2 vezes, e então ganhou vida com um rugido. O som preencheu a garagem como uma voz. Que estivera em silêncio por anos, finalmente lembrando como falar. Jack sentou-se em o banco do motorista com as mãos no roda e seus olhos fechados, sentindo a vibração se propaga pela estrutura, através do assento, através de seus ossos. O carro estava funcionando, e tudo mais também. Carregado, cada vestígio de sabotagem, cada impressão digital que a equipe de Douglas havia deixado. Por trás, cada modificação que dizia a história do que realmente aconteceu e quem foi o responsável. Jack desligou o motor e sentou-se no silêncio. Então ele atendeu o telefone fixo. E discou o número privado de Victoria Hart. Número, aquele que ela lhe dera. Primeiro dia, escrito no verso de um cartão de visita escrito à mão por ela. Ela atendeu ao segundo toque, até mesmo embora fosse plena madrugada. O carro funciona, disse Jack. Victoria não respondeu imediatamente, e quando ela sim, a voz dela carregava algo de Jack não tinha notícias dela antes. Que alívio! Traga amanhã, ela disse. Eu farei. Claro que as portas estão abertas. O difícil evento de gala das indústrias foi realizado no Morrison Grand Hotel na noite de sábado, um preto evento de empate com a presença de membros do conselho, investidores, jornalistas e o tipo de pessoas que mediam seu valor em zeros. Douglas Hart estava perto do principal palco em um smoking sob medida, tremendo mãos e sorrindo o sorriso de um homem que acreditava que já havia vencido. A moção de emergência para congelar o acesso fiduciário de Victoria estava definido para ser ouvido na manhã de segunda-feira. O conselho à revisão estava agendada para terça-feira. Na quarta-feira, Douglas deveria estar em controle de tudo que Victoria tinha construído. Victoria chegou às 7h30, vestindo negra, falando pouco. Emily estava com ela. Silencioso e atento, parado perto dela. Mãe de uma forma que sugeria que ela entendeu mais do que qualquer um havia dito. Ela. O salão de baile estava lotado às 8. Serviram-se champanhe e fizeram-se discursos. Planejado, e então às 8h15, o manobrista entrada lateral do hotel abriu-se e ouviu-se o som de um motor V8. Ecoou pelo corredor de mármore como um trovão ecoando por uma catedral. Jack dirigiu o Shelby através do estacionamento do manobrista. Faixa e parou diretamente em frente às portas de vidro do hotel. O carro brilhava. Sob as luzes da entrada, azul profundo a pintura foi restaurada ao seu brilho original. Os detalhes cromados poliam cada linha e curva exatamente como o pai de Victoria tinha visto quando ele tirou o carro da concessionária. Há quase 60 anos. Jack saiu vestindo um macacão limpo, ele possuía apenas roupas formais e as entregou. As chaves de Victoria sem uma palavra. O quarto já havia começado a girar. Telefones estavam na rua, e os flashes das câmeras disparavam. Jornalistas que estavam meio adormecidos seus aperitivos ficaram repentinamente muito desperta. Victoria caminhou até o palco.
A tela atrás dela se iluminou, não com o relatório de resultados trimestrais esperava-se público, mas com fotografias. As fotografias de Jack, não as que tinham sido apagados do telefone dele, mas o cópias, os backups que Emily tinha sido fazendo tudo silenciosamente o tempo todo. Cada arquivo Jack havia enviado à mãe dela por aqueles longas noites na garagem, Emily tinha duplicado e armazenado em uma nuvem privada servidor que o pessoal de Douglas nunca conheceu existia. Ela tinha feito isso sem ser pediram para continuar, sem desenhar atenção para si mesma porque ela entendido algo que os adultos as pessoas ao redor dela estavam com muito medo de dizer algo. Em voz alta. A verdade não protege. Ela mesma. Alguém precisa escolher ficar com ela. Vivo. As imagens preencheram a tela. Por um. O pneu furado, o adulterado linhas de freio, o rastreador GPS militar, a transferência de título falsificado para Rideline Participações. E-mails internos entre o advogado de Douglas e um particular empresa de segurança recuperada por Vitória segundo a equipe jurídica de um servidor Douglas pensou que tinha se livrado de tudo. A linha do tempo estava claro. As evidências eram esmagador. E Douglas Hart, de pé. No meio de um salão de baile cheio de todas as pessoas que importavam em sua vida. Vida profissional, assistiu a toda a sua vida profissional. O esquema desmoronou em tempo real. Ele tentou. Para sair. 2 agentes federais estavam esperando na porta. Os mesmos agentes. A equipe jurídica externa de Vitória tinha contatado 48 horas antes. Armado com os backups de Emily e um caso paralelo que vinha se formando desde quinta-feira à noite, Douglas foi escoltado para fora do salão de baile. Algemado, passou pelos mesmos jornalistas que o havia fotografado sorrindo 20 minutos antes. Ele não olhou para Vitória. Ele não olhou para Emily. Ele olhou para Jack parado ao lado do Shelby em seu macacão. E pela primeira vez, o desprezo em seus olhos foi substituído por algo completamente diferente. Medo. O medo de um homem que tinha subestimou alguém que ele achava que não assunto. As acusações contra Jack eram deixou cair na manhã de segunda-feira. Os detetives quem o entrevistou ligou pessoalmente para informá-lo, e o líder o detetive acrescentou extraoficialmente que ele estava arrependido. Jack disse que estava tudo bem. Ele estava falando sério. Já tinha passado por coisas piores. Vitória ofereceu a Jack um cargo na Hart. Diretor de indústrias de algo com um título, um cargo e um salário que tinha mais dígitos do que o salário anual de Jack Receita. Ele recusou da mesma forma. Ele recusou a nota de $100 de Emily, naquela primeira noite de chuva. Com educação, firmeza e sem hesitação, Vitória não discutiu. Ela entendeu. Jack voltou para sua garagem na terça-feira. A placa na frente ainda não tinha nome. Isso. O telhado ainda gotejava quando choveu. Ben voltou para sua mochila dobrável. Cadeira no canto fazendo a lição de casa, levantando os olhos de vez em quando para observar o trabalho do pai dele. A Dodge Ram que Jack já vinha sendo consertado antes de tudo isso. Começou e ainda estava sentado no elevador, com a mangueira do freio solta. Jack deslizou por baixo, continuou de onde tinha parado. Parou e terminou o trabalho antes almoço. Uma semana depois, um caminhão de entregas. Parei em frente à garagem. Lá dentro estava uma nova caixa de ferramentas, de nível industrial, a tipo Jack tinha visto em catálogos, mas nunca pensei em comprar. Não havia nada. Cartão, sem bilhete, sem endereço de remetente. Mas preso com fita adesiva na parte superior do peito estava uma pequena fotografia do Shelby estacionado em uma garagem que parecia muito mais bonita do que Jack's com uma única frase escrita em um verso, escrito com a letra de um adolescente. Obrigado por sua visita. Jack fixou a fotografia na parede acima do dele bancada ao lado do horário escolar do Ben e uma foto desbotada de seu pai. Em pé ao lado de um Mustang de 1968. Então ele pegou sua chave inglesa e voltou para coloquei o carro no elevador e comecei a trabalhar. Lá fora, o sol rompeu as nuvens. Nuvens sobre o distrito de Sodo para a primeira vez em semanas. Jack nem percebeu.
Ele já estava embaixo do carro seguinte, fazendo a única coisa que ele sempre soube fazer: pendência.